E nós estamos de volta com todos vocês com mais um programa Entrevistas. O tema de agora é algo que está se aproximando a cada dia, eleições 2022. E muitas são as questões que a gente pode abordar a respeito das novas regras, né? E as mídias digitais. Isso até um tempo atrás não existia. Hoje em dia se tem campanhas nas mídias digitais. Para falar sobre o tema, ao meu lado está o doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, ele que é advogado especialista em direito eleitoral, vai conversar um pouquinho com a gente, esclarecer bastante coisa. Muito obrigado pela vinda do senhor até aqui, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Tarlá, muito obrigado a todos que nos acompanham. É sempre um tema muito desafiador, né? Ah, sim, com certeza. Até porque a legislação muda, a gente tem que se acostumar. Vamos falar então primeiro, doutor, sobre aquelas coisas mais antigas das eleições, aquelas regras gerais. Vamos lá. Show. Artista pode participar, o candidato pode participar de algum show artístico, ou como ele promovendo o show, como sendo músico, ou como um espectador, ele pode estar ali? Vamos lá. Se é um artista que ele viva de show, um cantor, alguém que promova um espetáculo teatral, ele não precisa se afastar do seu trabalho em si. Ele pode promover isso profissionalmente. O que ele não pode é misturar campanha com a apresentação dele do ponto de vista artístico. Lembrando que não através de rádio e televisão, porque os apresentadores de rádio e televisão, eles têm que se afastar, têm que se desincompatibilizar de seus programas com certa antecedência. Agora, não é permitido o showmício, que são aquelas animações feitas durante a propaganda eleitoral, as animações feitas nos comícios. Isso já de algum tempo é proibido, e o artista que se candidate e esteja disputando um cargo não pode usar de seus talentos artísticos para promover a sua própria candidatura. Então, não é permitido showmício, não se proíbe o artista de ser artista, mas não pode misturar o seu lado artístico com a campanha eleitoral em si. E se isso acontecer, ele pode ser punido, pode até mesmo ter a sua candidatura cassada. Em alguns momentos, a gente espera que isso não aconteça, mas em alguns templos religiosos, muitas vezes emergem candidatos dali. O candidato ele pode ser apresentado pelo padre, pelo pastor, pelo líder, seja ele quem for, durante um culto? Esse é um tema muito delicado. O Tribunal Superior Eleitoral, que é a corte máxima da Justiça Eleitoral, ela teve a chance de se pronunciar sobre esse tema e confesso que não foi uma decisão definitiva. No Brasil, é livre, né, as pessoas professarem a fé que quiserem. Também há uma liberdade muito forte dos líderes religiosos de levarem a seus altares pessoas que estejam disputando algum cargo eletivo. O que você não pode ter é a promoção de uma candidatura durante um culto religioso. Isso não é permitido. Não é permitido que um candidato distribua santinho durante aquele material de divulgação durante o culto religioso, nem do lado interno e nem na imediação, apenas do lado externo da igreja ele poderia fazer. E aqui a mesma regra que seria se um candidato estivesse dentro de um clube de futebol, um estádio de futebol, melhor dizendo. Ele não pode fazer campanha eleitoral dentro de lugares de uso comum, que os templos religiosos são lugares de uso comum, em que ali estão pessoas que tanto podem sentir-se sensibilizados por o candidato, como podem não estar ali necessariamente por outra razão e não ter nenhuma identidade com aquele candidato. Agora, não é proibido que um líder religioso apresente alguma pessoa, dê uma bênção para algum candidato ou algo do gênero. O que não pode é fazer a promoção, e isso pode ser considerado como abuso de poder. Então, exemplo de coisas que não podem ser feitas. Um líder religioso chegar e falar assim, olha, esse aqui é meu candidato, se você não votar no meu candidato, coisas ruins acontecerão com você e algo do gênero. Isso seria um constrangimento, um abuso de poder religioso. Então, a Justiça Eleitoral ela vem dizendo, olha, não quer dizer que não possa participar, não quer dizer que não possa ser até sequer apresentado. E muitos candidatos
professam sua fé e até usam isso como plataforma político-eleitoral. Mas você não pode confundir aquele espaço como lugar de promoção. E também você não pode, o líder religioso não pode se valer da sua posição hierárquica de um líder, de uma condição natural de poder, porque quem usa desse espaço e tem o dom, né, de se comunicar com as pessoas, ainda mais pelo lado místico, pelo lado religioso, tem uma influência muito forte. E dependendo como ela é feita, ela pode ser usada como um caráter abusivo. Então, diria que tem que se tomar muito cuidado com isso. O Tribunal Superior Eleitoral acabou não tendo um pronunciamento tão forte com relação a esse tema, mas não quer dizer que alguns candidatos que se valham massivamente, por exemplo, dos bens da igreja, ou de uma exposição intensificada, do líder religioso, não quer dizer que isso não possa gerar uma cassação e uma punição. Então, é um tema muitíssimo delicado e a gente, vivendo num país laico, não deveria misturar as coisas da igreja com as coisas da religião e muito mais usar da religião para fins estritamente político-eleitorais, porque isso pode ferir e constranger uma parte do público que poderia se sentir limitada na sua decisão, né? E na justiça eleitoral, nas regras eleitorais, a gente tem uma condição muito específica, que é o eleitor ele tem que ser livre para votar. E a justiça ela vela pela normalidade, pela legitimidade. Toda vez que a gente mexer com algum desses mecanismos, por exemplo, compra de votos, um show artístico, um uso abusivo das mídias, né, da televisão, do rádio, ou mesmo um uso abusivo de quem tem um poder religioso, a influência religiosa, isso tudo ele poderia sair do prumo que a gente chama de normalidade. E aí o justiça eleitoral pode gerar até a cassação de determinadas candidaturas. Então, diria eu que esse é um tema muito delicado, que não é muito fechado, mas que os candidatos devem ter muita parcimônia, assim como os líderes religiosos também devem ter na hora de expressar a sua posição política ou o seu apoio. Maravilha, até porque é uma linha muito tênue, né, entre configurar um abuso ali e não configurar esse abuso, né? É complicado para a justiça também determinar algo sobre isso, né, doutor? Geralmente a linha é de perceber que há uma liberdade de culto, e a liberdade de culto, ela em si não é afrontosa à legislação eleitoral. Mas o uso sistemático dos meios da igreja, da distribuição de material por aquelas pessoas que sejam participantes da igreja. Pode ter um pôster lá na igreja? Não, em absoluto. Não pode ter uma promoção desse jaez, não pode distribuir material dentro, não pode ter, dependendo da forma com a qual o líder religioso se exponha, isso poderia configurar um abuso. Então, aqueles que se valham de estruturas religiosas para a promoção de sua candidatura devem ter grande parcimônia para que isso não possa ser considerado como abusivo e não misturar os assuntos de fé com os assuntos de política dentro do templo religioso. Não quer dizer que a pessoa não possa não vai deixar de ser quem ela é, sim, mas a mistura, ela sim, ela é uma mistura bastante delicada e sensível e o caso concreto tem que ser levado com muito cuidado. Tradicionalmente se tem muitas campanhas políticas nas ruas, né, com som, entrega de panfletos, cartazes ou bandeiras, isso ainda está válido? Válido. Campanha, a gente chama de campanha móvel, né? Então, a bandeira, distribuição de material, ao longo de vias públicas, isso é permitido, das 6 às 22 horas. Então, bandeira, colocar uma mesinha, distribuir material, no semáforo, numa praça, enfim, isso tudo ainda é permitido, não houve nenhuma alteração com relação a isso. Lembrando que tem que ser uma propaganda móvel, você não pode colocar alguma coisa lá e deixar parada, e tem que ser removida, enfim, tem que ter alguém do lado, mas com relação a a distribuição, esse corpo a corpo, ele é necessário, né? E agora, não havendo mais grandes restrições por conta da pandemia, mesmo na época da pandemia, que nós passamos por uma eleição em 2020 bastante delicada, né? Agora ainda mais, já temos grande aprendizado com relação a isso, mas a campanha corpo a corpo, aquela móvel, ela é permitida, sim. Lembrando que essa cautela tem que ser de 6 e 22 horas. As pessoas que moram em casa, vamos dar um exemplo que a pessoa quer apoiar determinado candidato. Ela decide que ela quer pintar o muro da casa dela. Pode? Não pode.
E é curioso estar lá, em 2002 ou 2004, agora me foge a memória, a Câmara de Ribeirão Preto foi a primeira Câmara do Brasil, uma das primeiras, talvez uma das principais, a fazer uma lei proibindo pintura em muro. E desde então isso vem caminhando também para outros espaços e já há uma legislação que proíbe pintura em muro. A única forma de exposição de uma propaganda eleitoral em ambientes residenciais é a fixação de um adesivo de pequenas dimensões na janela de vidro. Então, assim, um adesivo de vidro na janela de áreas residenciais, mas pintura em muro, há muito tempo já é proibido, em Ribeirão Preto já é proibido isso há muito tempo, e aí depois a legislação federal veio também proibindo esse tipo de publicidade. Vamos dar um exemplo que eu sou um candidato. Eu resolvo que eu quero colocar um outdoor em determinada avenida, falando que eu sou o progresso da cidade. Eu posso fazer isso? Não, outdoor também de muito tempo já é proibido. A gente vê, antes das eleições, algumas figuras públicas políticas acabarem usando desse espaço para promoção pessoal, o que não é ilegal em si. Mas na época da campanha, agora nós já estamos no período de registro de candidatura, ou seja, a gente está, ao tempo da gravação desse programa, a gente está antes do período eleitoral, é possível que ela seja replicado durante o período eleitoral. É terminantemente proibido propaganda em outdoor, ou às vezes em espaços que não sejam de 4 metros quadrados, mas que você coloque placas justapostas, uma ao lado da outra, que dê efeito de outdoor. Isso é proibido, não pode ser esse tipo de propaganda. As propagandas lícitas, do ponto de vista de exposição visual, são aquelas, por exemplo, no vidro traseiro do veículo, né, que são fixados os adesivos, que são ser removíveis, bandeira, distribuição de material, mas a exposição visual mesmo, ela não é permitida através de outdoor, no máximo na sede, no comitê sede do candidato, em que ele pode ter ali uma exposição um pouco maior, né? Tem a legislação eleitoral que estabelece as regras, e para dentro dali da sede ele pode colocar até uma exposição, um totem, alguma coisa muito maior, mas visualmente, pro lado de fora, há uma restrição muito forte, e essa do outdoor, ela é multa na certa. Quem fizer isso, e se alguém denunciar a justiça eleitoral, essa pessoa vai ser multada severamente. Sobre doação para a campanha, né? Vamos dar um exemplo. É claro que as pessoas são livres para doar para qualquer candidato que elas desejam. Mas se eu sou um beneficiário de programa do governo, Bolsa Família, por exemplo, eu recebo Bolsa Família, eu posso fazer doação para a campanha? Tecnicamente, não há uma proibição e também não há uma proibição, uma limitação para aqueles que têm algum tipo de política assistencial do governo. O que chama a atenção é uma pessoa estar em situação de vulnerabilidade econômica e ter disponibilidade financeira de fazer uma doação. O que prescreve as regras eleitorais é que a pessoa pode doar até o limite de 10% do que ela ganhou no ano anterior. Então, se uma pessoa ela tem um trabalho remunerado e ela tem vencimento de R$100 mil no ano de 2021, ela pode doar até R$10 mil no ano subsequente, entre todas as campanhas eleitorais. Se uma pessoa ela não declara a sua renda porque ela está numa faixa de isenção, ela pode pegar a faixa de isenção e doar até 10% do seu valor, algo em torno de R$2 a R$3 mil de doação. Obviamente, se a pessoa é beneficiária de um programa governamental, mesmo que o limite esteja abaixo dos 10%, é provável que pelos mecanismos de circularização, a informação que a Receita vai mandar para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, que essas pessoas sejam chamadas a dar explicações para dizer, escuta, como que você, ao mesmo tempo, foi beneficiário de um programa governamental e agora tem disponibilidade de doar uma quantia que equivale a vários meses dos benefícios que você recebeu. Claro, eu imagino que a pessoa foi beneficiária em 2021, mas 2022 já está numa condição melhor, ela poderia ter disponibilidade financeira, mas certamente é algo que sinalizará ao Ministério Público Eleitoral que eventualmente poderá questionar, isso poderá dar multa tanto para o candidato quanto para a pessoa que fez a doação. Então, as pessoas não podem ser usadas também, deve ter muito cuidado para que seus nomes não sejam usados para doação que não seja compatível com o seu patrimônio, com sua condição econômica, principalmente olhando no ano anterior, que é o paradigma que a Justiça Eleitoral vai observar.
Maravilha, doutor. Dito isto, acho que o geral foi passado aqui, que era a nossa intenção. Uma primeira parte do programa falar dos termos gerais. E a segunda parte agora, a gente vai falar especificamente em mídias digitais. Que é uma coisa que de 2018 para cá se tornou problema para algumas empresas. O Facebook teve que responder já na justiça coisas relativas a isso. Explosão de fake news. Teve candidato até eleito com isso, em alguns lugares no Brasil. De 2018 para cá, o senhor viu alguma mudança? O senhor que trabalha diariamente com isso, teve algum progresso? Questão de leis, pronunciamento do TSE, teve algum progresso? Olha, a sociedade evoluiu de 2018 para cá, diria até antes, 2016 para cá, né? Enfim. Nesse meio do caminho, nós tivemos algumas campanhas eleitorais mundo afora que sofreram interferência decisiva dessas big techs, dessas companhias, provedores de aplicação, como Google, Facebook e outras. E sem sombra de dúvidas, os especialistas, nas suas pesquisas, nos seus levantamentos, dão conta de que o uso intensivo de aqueles robozinhos que são os disparadores de mensagens, a captura de dados pessoais nossos para fazer propaganda personalizada, que tem um termo técnico que chama microtargeting, né, que é o direcionamento específico, é o microdirecionamento. Isso tudo foi decisivo, por exemplo, para a campanha lá no Reino Unido, que o Reino Unido fazia parte da União Europeia. Teve a campanha do Brexit, que era a saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado final da votação foi 52% para a saída e 48% para não sair. Foi um resultado muito apertado. E há provas incontestes de que esse resultado, que é a diferença de 1%, ele foi obtido é bem provável que ele tenha sido obtido por conta da disseminação de fake news. Então, as pessoas que talvez estavam tentadas a votar foram chamadas a não votar, a mudar a posição de voto, inflamando, por exemplo, o ódio, o medo, esses sentimentos mais primitivos que a gente tem. E as redes sociais, às vezes, têm a possibilidade de gerar o que a gente chama de efeito bolha, né? Porque hoje você não vê nas redes sociais aquilo que tudo acontece. Você só vê aquilo que está predisposto com as pessoas com quem você interage. Então, como se você estivesse dentro de uma redoma em que nada daquilo que você tenha consumido antes vai poder furar aquela bolha. Sim. E há uma grande chance das pessoas colocarem você dentro de uma redoma e deixar que você não tenha acesso a grande parte das informações. Então, esse efeito bolha, ele vem sendo estudado também e ele é muito perigoso, porque hoje a formação do eleitor, ela se dá em grande parte daquilo que ele tem conhecimento em geral. E as redes sociais, as mídias sociais, hoje, pelo menos no Brasil, é uma das principais formas, depois da televisão, são as redes sociais. E diria eu que esses provedores de aplicação, esses grandes, ou de comunicação instantânea, estão saltando na frente, inclusive da própria televisão, como forma das pessoas terem acesso à informação. E muitas vezes essa informação ela é deturpada, ela é adulterada, ela é distorcida. Então, uma coisa de eu falar uma informação, eu faço uma frase agora, ela vale para 2022, mas daqui a 2026 é provável que ela esteja fora de contexto. E se alguém usa essa informação e não coloca a data, ela é uma fake news, porque ela está fora de contexto. Sim. Enfim, então aconteceu no Reino Unido, aconteceu nas eleições nos Estados Unidos também, em 2018, em 2016, em 2018 no Brasil, houve uma disseminação muito forte de fake news também, enfim, de ambos os lados dos candidatos do segundo turno, disseminação de disparos de mensagem em massa, uso abusivo, enfim. Principalmente do WhatsApp, né, doutor? De WhatsApp, porque ele gera uma comunidade muito mais fechada. De lá para cá, houve uma evolução tecnológica, mas também a justiça também evoluiu e também vem entendendo como isso funciona e vem se pronunciando de uma forma mais intensa, por exemplo, para limitar os robozinhos, as manifestações das redes sociais que sejam artificiais, aquelas que não derivem de uma informação, uma troca de mensagem. Então, para a justiça, a mensagem entre mim e você, ela
ela é lícita, mas eu não posso criar uma máquina para fazer disparos, 10 mil disparos automáticos, sem que aquilo lá parta de uma pessoa física, né? Então, alguns mecanismos a Justiça Eleitoral já está de olho, ela evoluiu, ela vem entendendo melhor, ela vem conversando com essas companhias, ela conhece mais as tecnologias, e é provável que nós não tenhamos a disseminação de fake news ou de disparos em massa. Isso acontece, é inevitável, mas as pessoas, as autoridades constituídas têm mais conhecimento, aprendeu bastante, aprendeu com os erros, deixou de evitar muitas coisas, não conseguiu evitar muitos dos erros do passado, e agora é provável que seja muito mais implacável com quem se valer de meios artificiais para a promoção de determinadas candidaturas, ou uso de informações que sejam flagrantemente falsas. Eu não posso dizer que você está usando uma camisa da cor branca, né? Então, mesmo para pessoas que tenham uma dificuldade de enxergar os tons das cores, vai perceber que sua camisa não é branca, e eu não posso falar isso porque isso é falso. E assim como você não pode falar alguma coisa de um candidato que não corresponde à realidade quando você sabe que ela não é verdade. Isso, inclusive, é até crime eleitoral. Tem uma figura disso. É crime, isso pode gerar cassação da candidatura, dependendo como for o caso. A ideia é que não chegue a tanto, mas a justiça aprendeu muito com isso, a gente vem aprendendo. Houve alguma evolução legislativa enquanto disso, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se alguém tem o teu cadastro porque pegou numa loja que você comprou, essa loja não pode passar esse cadastro para o candidato disparar para você essa mensagem. O candidato pode chegar até você e mandar uma mensagem no seu comunicador, né, do celular que você usa para se comunicar. Só que você tem que estar no cadastro dele. Ele tem que ser seu contato. Ele não pode comprar esse contato de outra pessoa. Isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto do ponto de vista da proteção de dados, quanto do ponto de vista da disseminação de mensagens artificiais, a justiça está muito mais aparelhada, embora não consiga evitar, mas se chegarem as denúncias, ela já sabe o que fazer. Doutor, vamos dar um exemplo que eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho lá algumas centenas... eu tenho bastante público. Milhares de pessoas me acompanham ali. Eu faço uma live com o presidente X. E eu gosto com o candidato X. E eu gosto desse candidato. Ele fala mal do candidato Y. Eu tenho que dar direito de resposta para o candidato Y? Se ele se sentir ofendido? A gente está aqui numa linha tênue, né? Você é jornalista. Se você como jornalista, dentro de um ambiente de rádio e televisão, tem restrição. Se você tem um canal no YouTube, que é um espaço livre, você pode até mesmo produzir conteúdos em apoio a determinados candidatos. Não há uma vedação. O que há uma vedação é de impulsionamento desse conteúdo. Há uma vedação de que você use desse canal se ele for de uma pessoa jurídica. Então, se ele for algo pessoal, como, por exemplo, numa rede social, como Facebook, que as pessoas têm mais contato, no Twitter, declaração de voto, uma mensagem, um vídeo, isso é permitido. Agora, imagine que é um canal institucional de uma empresa, de uma companhia, de uma entidade social, de um templo religioso. Você não pode difundir candidaturas através desses meios. Assim como você também não pode impulsionar, que é você patrocinar para que as pessoas vejam mais aquela publicação. Isso não pode acontecer dentro do apoiamento de um candidato. Mas não há vedação de que um influenciador digital, por exemplo, use dos seus veículos pessoais, sem impulsionamento, para dizer, olha, eu voto em fulano, eu gosto de ciclano, eu trouxe aqui porque eu quero que eu fale com vocês. Agora, você tem que tomar muito cuidado quando esse é um ambiente que ele é pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, é um canal oficial. Pessoa física, então, pode. Exatamente. Pessoa jurídica, não. Não pode. E tanto pessoa física quanto jurídica não podem impulsionar, não pode artificialmente custear recursos para que haja uma maior visualização, porque quase todos os mecanismos eles possuem formas de você impulsionar. Assim como você não pode monetizar, ou seja, nesses canais de YouTube,
de pessoas que tenham milhares de seguidores, de seguidores, ele ganha por cliques, ele ganha por acompanhamento. Você não pode monetizar conteúdos político-eleitorais. E aí, a própria plataforma ela vai desmonetizar, ela não vai permitir que isso aconteça. Né? Então, muito cuidado com quem tem páginas em redes sociais e tem um apoio a um determinado candidato de usar isso para impulsionar a candidatura. Não pode. Apenas o candidato ou o partido político podem impulsionar a sua própria campanha nas redes sociais. O próprio candidato pode? O próprio candidato pode. Eu estou aqui no Facebook, passando aqui, de repente vem patrocinado de algum candidato. Isso pode? Isso pode porque esses recursos vão ser comunicados à Justiça Eleitoral. Essas grandes plataformas elas possuem um protocolo de acordo com a Justiça Eleitoral. Elas comunicam quanto que foi gasto, elas têm limitações da forma como isso vai ser feito, então tem uma identificação. Isso é um tipo de impulsionamento, de custeio de propaganda eleitoral que tem controle. Ora, existem outras formas de controle, outras formas de impulsionamento que não são controláveis. Então, uma pessoa física impulsionar um conteúdo político num candidato. Isso não pode. Apenas o próprio candidato ou seu partido político é quem podem fazer isso. Vamos dar um exemplo que eu sou candidato e eu quero prejudicar a imagem de um outro candidato. Então eu coloco lá na minha página do Facebook ou no meu perfil do Instagram uma fake news do outro candidato. Eu posso ter meu registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral? Dependendo como isso acontecer, pode. O caminho natural para a propaganda que ela seja inverídica, manifestamente falsa, é você gerar um direito de resposta. Então, a Justiça Eleitoral vai mandar tirar do ar a propaganda falsa, vai dar espaço para o seu adversário usar da sua rede social, inclusive impulsionando para desmentir aquela mentira. Se for o caso, pode até gerar um processo criminal pela disseminação de notícias falsas. E se isso for muito sistemático, se for grave, se isso for articuladamente trouxer confusão no eleitorado de forma muito intensa, em casos mais, que a gente chama de abusivos, poderia gerar até a cassação de determinada candidatura. Não é comum. Geralmente as cassações por fake news, a Justiça Eleitoral já se pronunciou. Cassou um deputado estadual do estado do Paraná, porque ele, na véspera das eleições, questionou a integridade do sistema de votação do Brasil. E aí ele fez uma live em cima disso, não impulsionou, durante o dia das eleições. A Justiça Eleitoral entendeu que ele atacou a integridade da votação, confundiu o eleitorado e cassou sua candidatura por abuso de poder, por entender que a fake news ali não era simplesmente algo a ser desmentido, mas que aquilo ali foi grave o bastante para trazer uma confusão irreparável ao eleitorado. Então, eu tenho duas certezas aqui do ponto de vista de pronunciamento que a Justiça Eleitoral já mandou, que o TSE já falou. Quem atacar a integridade do sistema de votação do Brasil pode ser cassado por fake news. Quem atentar contra a democracia, contra os poderes constituídos, não quer dizer que você não possa fazer crítica a determinados políticos, pode fazer. Ao judiciário, ao legislativo, ao executivo. Isso é natural, faz parte do debate. Não pode ser ofensivo, não pode ser calunioso, não pode atentar contra a honra. Mas você pode falar, fulano de tal não foi um bom governador, ciclano não será um bom representante do povo, ou coisa do gênero. Mas você não pode atentar e falar assim, olha, imagina um candidato que tem uma bandeira política para dizer, olha, quero fechar o Congresso, vou pegar os ministros do tribunal e dar uma surra. Isso é atentar contra a democracia. Isso gera cassação, porque isso atenta contra o próprio sistema. Você não pode permitir que uma propaganda eleitoral, que serve para eleger pessoas para cuidar da democracia, atente contra a democracia. É um tiro no pé, é um bumerangue, é um contrassenso. Então, as liberdades, elas são amplíssimas no Brasil, mas elas não permitem a irresponsabilidade. Se você tem liberdade, você deve cuidar de exercê-la com grande responsabilidade. Se você for irresponsável, você vai pagar por isso. Direito de resposta, multa e até cassação dos direitos políticos e do mandato, se for o caso. A gente sabe, doutor, que é muito difícil responsabilizar
alguém por fake news, muitas vezes porque essa notícia falsa, ela é compartilhada muitas vezes, então acaba sendo até difícil pegar quem foi o primeiro que fez isso. Mas há já algum entendimento que preveja que a pessoa o primeiro que enviou essa mensagem pode ser responsabilizado pela justiça? Tem como pegar isso? Deve ter alguma forma, algum mecanismo cibernético, né, para pegar essa pessoa. Isso é muito complicado, viu? Porque nesses comunicadores, eles têm uma criptografia, que é uma proteção, que você não sabe a origem da mensagem. Você talvez possa descobrir quem produziu aquele conteúdo. Às vezes você pode chegar em uma pessoa que tem um grande poder de influência e que seja ligado ao candidato, e dali entender que há uma articulação, há um gabinete de disseminação de notícias falsas. Mas talvez em alguma das redes sociais dessas grandes, como Facebook, Twitter e outras do mais, você pode chegar naqueles que sejam, talvez não os primeiros autores da notícia, mas aqueles que sejam os mais visíveis, aqueles que têm o maior grau de exposição. E esses que participarem desse mecanismo de disseminação, certamente poderão ser responsabilizados, sejam com multas e até mesmo contra, se forem candidatos, contra até mesmo a licitude da sua eleição, porque ele fez isso de forma abusiva, ilegal e irregular, né? Então, não é fácil, mas não quer dizer que não tenha como, e principalmente se você tem grande exposição. Agora, você faz pesquisa, você vai vendo. E hoje, quase tudo deixa rastro nas redes sociais. Não quer dizer que o WhatsApp, por exemplo, vai mandar um comunicador, olha, foi a primeira pessoa que disparou, foi a fulana de tal. Não. Mas dependendo do grupo que você tiver, você vai saber quem é a origem, vai pegar um número. E se descobrir quem é o número, você representar, essa pessoa vai ser responsabilizada pelas ofensas que ela praticar, pela adulteração que ela quiser fazer e pelo mal que ela quiser impregnar ao sistema. Aqui ninguém quer caçar ou punir a pessoa que de forma enganosa dispara uma mensagem que seja errada. Todos nós estamos sujeitos a compartilhar coisas erradas. Agora, o que se quer pegar é o autor, a origem, aquele que seja um engenheiro do caos, aquele que queira causar um mal, aquele que queira deturpar o sistema. Esse sim, ou aquele que se beneficia disso. E muitos políticos se beneficiam de outras pessoas para poder ganhar. E aí se puder criar as conexões devidas, obviamente todos poderão ser responsabilizados, e quero crer que nós estamos evoluindo para isso, porque o mundo digital sempre deixa pegadas, e essas pegadas poderão ser rastreadas. Espero que responsabilizem aqueles que atentarem contra a nossa democracia, contra a estabilidade, e que queiram ludibriar, queiram enganar o eleitorado. O eleitorado, ele tem direito de ter acesso a informações, mas informações que sejam legais, legítimas, pode ter sua opinião, até errada que seja, mas exercendo de forma adequada, de forma pelos canais institucionais, e não sendo massa de manobra de uma meia dúzia de pessoas que querem aplacar o mal, querem disseminar a cólera, o ódio, a agressividade. Isso tudo é muito ruim para a nossa democracia e muito ruim para durante a eleição e para depois das eleições. Estamos chegando ao fim do programa, doutor. Só uma última dúvida aqui. Eu sou o candidato, eu tenho o meu perfil no Instagram aqui. Eu adiciono o senhor lá, eu peço para seguir, né? A gente acaba um seguindo o outro aí, eu te envio no direct propaganda política. Eu posso fazer isso? Ou no Messenger do Facebook? Pode, normal, isso pode. Do mesmo jeito que se eu tiver o contato com você, eu vou lá e disparo. Isso o que eu não posso fazer no e-mail, pode? E-mail pode também, mas e-mail tem que ter descadastramento. Tá. E você não pode ter o robozinho, que é quem vai disparar milhares de mensagens, centenas de mensagens ao mesmo tempo para as pessoas, sem que ela tenha uma prévia interação ou conhecimento. Então, se a pessoa nunca fez contato com você, ela não pode te abordar de forma abusiva, sem que vocês tenham algum tipo de conexão para chegar até você, né? Então, agora, se tem uma prévia conexão, isso é bastante natural, isso não pode usar de mecanismos artificiais para impulsionar ou difundir candidaturas. Do mesmo jeito que você não pode fazer o telemarketing, você não pode abusar uma pessoa chegar numa pessoa sem que ela tenha minimamente dado a informação para você, porque isso fere tanto a lei de proteção de dados, quanto pode ser constituído como um uso artificial da disseminação das redes sociais. Não quer dizer que, por exemplo, você, candidato,
tem um amigo, teu amigo dispare, fala, olha, vote no fulano que ele é meu amigo. Isso pode, isso é legal, isso faz parte, né? Mas tem que tomar muito cuidado para que você não use de meios artificiais. Pessoa física pedindo voto uma para outra, seja no cara a cara, seja nas redes sociais, isso é bom, isso é ótimo e que a democracia continue tendo mais disso. Tem algum canal disponível do TSE para denúncia? Tem. Você tem canais no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no Tribunal Superior Eleitoral, que recebem denúncias, inclusive de fake news, de violência contra a mulher e de fake news, além de denúncias de propagandas irregulares que podem ser feitas, e a partir dela, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que pode tomar as medidas cabíveis, tanto para a remoção da propaganda irregular, quanto até da responsabilização disso. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem um programa de enfrentamento às fake news, de combate à violência contra a mulher. Há uma violência muito forte contra a mulher candidata. Isso não é um privilégio, pelo contrário, as mulheres são subrepresentadas e são alvo constante de ataques misóginos contra a sua figura. E também um canal regular de denúncias contra propagandas irregulares, como, por exemplo, Outdoor e algo do gênero. Sempre nos sites do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, do Tribunal Superior Eleitoral, possui um espaço, faça sua denúncia, isso vai ser encaminhado para as autoridades e será avaliada pela Justiça Eleitoral competente. Tem algum tema que o senhor gostaria de falar que a gente não tratou aqui? Olha, o tema de propaganda nas mídias sociais, ele é sempre muito abrangente. Certamente a Justiça Eleitoral quase sempre está um passo atrás, porque as evoluções tecnológicas elas estão cada vez mais seguidas. Mas aqui eu diria que é importante a gente ter um máximo do bom senso, né? O bom senso de entender que eleições boas são eleições livres. Eleições livres são aquelas que não são praticadas com abuso. E o abuso é tudo aquilo que foge da normalidade, porque no final o que a gente quer é eleger candidatos que tenham legitimidade, que possam dizer para o eleitorado, eu sou o seu representante a partir de uma forma que eu ganhei a eleição, não porque eu comprei voto, não porque eu tive acesso a um meio enganoso, robô ou algo do gênero. E certamente nós, eleitores, cidadãos, temos que estar muito atentos para não usar as eleições como um cabo de guerra, como algo de gerar uma distensão social muito forte, né? E me preocupa muito a violência política. É natural que as pessoas tenham posições político-ideológicas distintas, mas o que é mais importante? Que a gente lute pelo aquilo que é bem comum, respeite o seu adversário, respeite quem tem a posição antagônica, e abusos deverão ser levados à justiça, certamente serão tratados dessa forma, mas que no final das contas aquele que for eleito deverá ser muito bem fiscalizado, mas que a gente tenha a importância de confiar no sistema eleitoral que nós temos dentro do Brasil, com todas as suas críticas pessoais a algo do gênero, mas institucionalmente a gente vem funcionando bem. É importante que a gente fale aqui que a nossa democracia vem funcionando adequadamente nos últimos anos, que o sistema eleitoral ele é adequado e que as nossas urnas funcionam, e de todo modo que a gente precisa confiar e vigiar bastante, mas confiar na nossa integridade do sistema eleitoral, e quem atentar contra isso poderá estar atentando contra a própria democracia. E nós queremos ter uma representação tranquila, mansa, em que os nossos candidatos sejam eleitos a partir da livre expressão do povo. Era isso que eu queria dizer. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Acho que foi bem esclarecedor aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é sempre um grande prazer estar aqui com você e com a TV Câmara. E é um prazer também estar com você. Continue conosco na nossa programação. Um grande abraço. Tchau, tchau.